Oiê, eu sou a Lubanitius e neste vídeo eu vou te mostrar como eu fiz este porta-sapatilha com forro de plástico removível. Bora costurar? Como eu não tinha nenhuma sapatilha para poder demonstrar, eu tô usando um chinelo. Então use a sua criatividade para imaginar uma sapatilha. Eu já falei no vídeo do porta-kit higiene que tem algumas peças que eu não gosto muito de costurar o plástico à peça. Porque são peças que vão ser usadas frequentemente, portanto vão ser lavadas frequentemente. E se a gente costurar o plástico à peça, não tem mais como lavar. Eu vou poder passar uma escovinha macia, passar um pano úmido, mas aí não tem mais como lavar a peça. E esse projeto foi inspirado na minha sobrinha, a Luísa. Lu, um beijo pra você, um beijo da tia Lu! Ela faz aula de jazz, ela dança, adora dançar, adora palco. E eu pensei para ela colocar a sapatilha dela, já desenvolvi a bolsinha, que é o conjunto, para ela poder levar todas as coisas que ela usa para aula. Então, um colã, meia, acessórios para o cabelo. Essa bolsa tem um tamanho ideal para ela colocar tudo que ela precisa na aula, mas não ser muito grande. E o porta-sapatilhas foi pensado no tamanho infantil, para colocar sapatilhas de criança, ou sapatilhas de balé, sapatilhas de jazz. Mas depois que eu terminei, eu fiz uns testes e eu consegui colocar o meu chinelo, tamanho número 36, dentro do porta-sapatilha. Ficou meio apertadinho, ficou bem justinho, mas dá sim para colocar. Só não dá para colocar nenhum tipo de sapato, mesmo que seja uma sapatilha feminina, por causa da altura do sapato, aí fica muito apertado, daí não dá para fechar direitinho. Mas se for um chinelo, cabe sim um tamanho de adulto. Já para o tamanho infantil, vai dar para ela colocar sapatilha, sapato, chinelo, dá para ela transportar bastante coisa e aproveitar bem essa peça. E eu pensei nessa peça para ela ser prática. Como ela vai ser usada por uma criança, ela tem que ser prática no fecho, prática no uso, não fazer volume dentro da bolsa, não pesar dentro da bolsa. Muito importante ser muito prático para manutenção. A minha irmãzinha, beijo Fia, para ela poder lavar com facilidade, secar com facilidade. Então essa peça não vai manta, para poder ter uma manutenção bem prática, bem fácil. E o mais importante, poder separar a sapatilha de todas as outras coisas que vão dentro da bolsa. Mas como é uma peça pensada para colocar a sapatilha, e a sapatilha nem sempre vai estar muito limpa, principalmente de criança, eu resolvi colocar um forro plástico removível para ele ser prático, para ele proteger um pouco mais o interior da peça, para não sujar muito o forro, não manchar muito o tecido do forro, mas poder ser retirado para poder lavar o porta-sapatilha. Então agora eu vou te mostrar como eu fiz este porta-sapatilha com forro de plástico removível. Materiais utilizados: para a parte externa, 18 por 20 centímetros, 2 vezes no tecido estampado e uma vez no tecido de composê. Para o tecido de forro, 18 por 73 centímetros. 45 centímetros, 2 vezes no elástico roliço. 15,5 por 44 centímetros no plástico cristal grosso. 15,5 por 4 centímetros, 2 vezes para o viés horizontal. 4 por 26 centímetros, 2 vezes para o viés vertical. Esta medida já está com sobra. O ideal para essa peça é usar o plástico cristal grosso. Eu não vou ficar passando numeração, até porque eu acho que varia muito de lugar para lugar. Mas olha aqui a diferença do plástico que é mais mole e do plástico que é mais grosso. Para esta peça, a recomendação é do plástico cristal grosso, porque assim vai ser mais fácil na hora de colocar a sapatilha.
Se for um plástico fino, a boca do forro vai acabar ficando fechada e vai ser mais difícil de encaixar a sapatilha. E também não vai dar estrutura para a peça. O plástico cristal grosso praticamente não amassa. Olha aqui a diferença com um plástico bem mais fino, que fica todo amassado se não for guardado retinho. Passo a passo. Eu vou começar montando a parte externa. Meu tecido estampado tem um sentido do desenho. A parte de cima do desenho tem que ficar virado para fora, o lado oposto ao tecido de composê. Pensando no desenho do flamingo, a cabeça tem que estar virada para fora. Quando eu dobrar a peça, os flamingos vão ficar em pé nos dois lados. Posiciono os tecidos direito com direito, coincidindo as bordas, e vou passar uma costura com o pé de máquina. Depois de costurado, viro os tecidos para o direito e vou posicionar a terceira parte, direito com direito, coincidindo as bordas, e vou passar uma costura com o pé de máquina. Aqui eu já costurei e com essa disposição, quando eu dobrar o porta-sapatilha, tanto o flamingo deste lado quanto do outro lado vão ficar na posição correta. No tecido de forro, eu vou fazer uma marcação a 2 centímetros da borda nos dois lados menores. Esta marcação vai ser a canaleta do elástico, mas por enquanto eu só vou marcar. Posiciono a parte externa sobre o forro, direito com direito, alinhando as bordas e passo uma costura com o pé de máquina. Do outro lado, a mesma coisa, alinho as bordas e vou passar uma costura com o pé de máquina. O forro é maior que a parte externa. Aqui eu já costurei as duas pontas, o forro é maior para dar um efeito de falso viés. As sobras de tecido da costura que a gente acabou de fazer vão ter que ficar tombadas para o lado do tecido estampado. Porque aqui vai ser a canaleta do elástico, então não é interessante ter sobra de tecido para dentro da canaleta. A costura tá aqui e eu vou tombar a sobra de tecido para o lado do tecido estampado. Do outro lado, a mesma coisa, eu vou tombar a sobra de tecido para o lado do tecido estampado. Vou dobrar o porta-sapatilha pensando primeiro na parte externa. Eu tenho que pensar primeiro em alinhar as costuras. Não pode estar desalinhado, nem assim e nem assim. Tem que estar bem alinhado. Nesta outra costura, a mesma coisa. Tem que estar alinhado, nem assim e nem assim. Primeiro eu alfineto alinhando as costuras aqui e depois alfineto toda a lateral. Aqui a parte externa e aqui o forro. Quando eu tenho que fazer uma costura desta maneira, eu gosto de costurar sempre do centro para a borda e do centro para a borda, nos dois lados. Na parte externa, eu vou costurar as duas laterais. No forro, eu vou costurar a partir da marcação de 2 centímetros que a gente tinha feito lá atrás. Costuro uma lateral e na outra também começo a partir da marcação de 2 centímetros, mas próximo à dobra vou deixar uns 3 dedos para usar a técnica de abertura e termino a costura. Da costura entre os tecidos até a marcação de 2 centímetros, eu não costuro. Aqui eu já costurei e aqui fica sem costura. Na parte da abertura, eu vinco as sobras de tecido descosturo corto os cantinhos para não ficar com excesso de sobra de tecido.
Na parte que ficou sem costura, eu vou vincar as sobras de tecido. Agora no detalhe. Aqui está a parte sem costura, entre a costura de união dos tecidos e a marcação de 2 centímetros. Como essa parte vai ficar sem costura, eu preciso fazer um acabamento. Passo cola de tecido, isso vai prender as sobras de tecido e dar acabamento para não desfiar com a movimentação do elástico. Faço isso do outro lado também. E também na outra abertura. Viro para o direito. Empurro os cantinhos com algum objeto de ponta arredondada. Vou fechar a abertura com um pouquinho de cola para tecido e pontinhos invisíveis à mão. Eu não tinha empurrado as pontinhas aqui no forro, porque agora eu vou encaixar o forro por dentro da parte externa. Então, não ia adiantar eu virar essa pontinha para fora, sendo que agora eu vou empurrar para dentro. Agora sim, empurro os cantinhos do forro e da parte externa. Passo a ferro. Sempre depois de passado fica com outra carinha, né? Agora eu vou fazer uma costura circular. Eu tenho que abrir a boca do porta-sapatilha. Se a sua máquina tem como tirar a base para fazer a costura circular, aproveite. Vou fazer 2 costuras. A primeira bem sobre essa costura e a segunda sobre esta linha, em toda a volta. E aí eu formo a canaleta do elástico. Vai ficar assim. Olha aqui por dentro, dá para enxergar melhor as 2 costuras. A lateral que ficou aberta vai ser a abertura para a entrada e saída dos elásticos. Como eu estou usando um elástico roliço bem grosso, eu nem vou precisar de nada para passar o elástico nesta canaleta. Mas você pode usar alfinetes de segurança ou passador de fita. Entro com o elástico em uma das aberturas, dou a volta em todo o porta-sapatilha até sair pelo mesmo lado. Dou um nó. Vou fazer exatamente a mesma coisa, só que pela outra lateral com o outro elástico.
Posso dar um lacinho com a sobra de elástico. Vou fazer o forro plástico. Começo com o viés horizontal. Dobro o tecido exatamente como o viés, dobrando ao meio e depois novamente as pontas. Encaixe o viés na ponta do plástico. Vou passar uma costura próxima à borda para prender. Quando eu costuro o plástico, procuro furar o menos possível para não deixá-lo frágil. Então, eu dobro o viés, encaixo no plástico e faço só uma costura. E pelo mesmo motivo, também não uso alfinetes, uso esses prendedorzinhos. Vai ficar assim. Depois de colocar o viés nas duas pontas, dobro o forro plástico. Uso uma tesoura sem ponta para fazer bem a dobra. E vou colocar o viés vertical. Dobro o tecido da mesma maneira, ao meio e depois novamente as pontas. Aqui na ponta, eu vou dobrar mais ou menos uns 2 centímetros para fazer o acabamento. Com esta ponta dobrada, eu envolvo a parte de cima do plástico e alinho a metade do viés com a borda do plástico. Corto essa pontinha para ela não ficar escapando. Envolvo o plástico com o viés na parte de trás. Continuo encaixando o viés em toda a lateral. Refilo o excesso de viés. Eu vou fazer o mesmo acabamento na parte de baixo. Envolvo o plástico na parte de baixo e também atrás. E empurro a sobra de tecido com uma tesoura de ponta. Corto a pontinha faço uma costura próxima à borda para prender. Depois do primeiro lado, eu vou fazer exatamente igual do outro lado. Vai ficar assim. Depois que o forro plástico tá pronto, é só encaixar dentro do porta-sapatilha. Ele vai ficar certinho, no tamanho certinho e ainda dá estrutura para o porta-sapatilha. Na hora de lavar, é só tirar o forro. Posso dar um lacinho com a sobra de elástico. É uma peça bem prática, bem versátil. Se você está procurando fazer um porta-sapato de adulto, eu recomendo que você aumente pelo menos 4 centímetros, tanto no tecido de forro quanto no tecido total externo, para não ficar tão certinho, para poder caber um pouco melhor os sapatos. Se você gostou da peça, da ideia, da dica, de qualquer coisa do vídeo, clique em curtir e compartilhe com os amigos. Tô vendo aí que muita gente está assistindo aos meus vídeos que não é inscrito, então inscreva-se, ative as notificações, deixa um oiê para mim aqui nos comentários para receber notificação de vídeo novo e fortalecer cada vez mais o canal, assim eu posso continuar trazendo mais vídeos, mais ideias e mais dicas aqui para o canal. Obrigada por assistir, beijocas e até o próximo vídeo.